Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e venho aqui rapidamente fazer uma revisão aqui, né, do primeiro semestre praticamente, né. Eu peguei aqui alguns itens inéditos, né, que estilo Enem, que na verdade tem uma relação direta com coisas que a gente já trabalhou, tá? E outra coisa, esses itens eles têm uma relação também com outras disciplinas. Então são itens onde você tem uma relação afim com a história, com a geografia ou com a filosofia. Então, eu fiz isso na verdade de propósito, né? Até mesmo para que haja essa relação tranquila, beleza? Antes de começar, gente, né? Só falando aí para vocês, para poder dar uma curtida no meu canal, dar sua like lá, dar sua opinião, seu comentário, isso é sempre muito importante. Aproveitando também, quero vender um pouquinho meu peixe, gente, só para informar para vocês sobre os meus trabalhos, meus materiais. Eu atuo muito na área de repertório sociocultural. Já há 10 anos que eu faço palestras e trabalhos relacionados ao repertório, né? Inclusive nas instituições onde eu vou desenvolver o curso nas férias, né, as instituições que eu vou fazer esse tipo de tarefa, de trabalho, as minhas aulas vão ser voltadas para o repertório sociocultural, abordar temas e ligados ao repertório, então vai ficar mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, gente, falando do repertório, quero mostrar para vocês aqui o meu trabalho. Esse aqui é o Manual de Ciências Humanas aplicados à redação. Ele é um tipo um jornalzinho ligado que analisa, por exemplo, temas da redação, e aí eu destaco aqui, analiso o repertório, analiso os conceitos das ciências humanas, eu analiso os autores, desde Hannah Arendt até Platão, até Michel Foucault, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, esse é o número 2, tá? Do meu trabalho. O número 1 já encerrou, não tem mais, né? Acabou tudo. Esse aqui é o terceiro exemplar, tá? Que fala justamente também, são outros temas que são abordados, destacados, né? E nesse modelo, nesse processo, eu acabo aqui abordando aqui autores, conceitos das ciências humanas de uma maneira geral que você pode usar nos temas da redação, tá bom? Então, esse é o trabalho aqui. Quem tiver interessado nesse material, gente, pode me procurar, tá? Pode entrar em contato no meu Instagram, no primeiro conceito. No meu Instagram pessoal não, porque ele está desativado, aconteceu um probleminha, mas está no Instagram do primeiro conceito, ou então pode falar diretamente comigo para quem quiser esse material. Existe aqui também um outro material que é o meu livro, né? O Guia Único de Ciências Humanas. Esse livro aqui, ele é o primeiro livro de repertório sociocultural do Brasil, né? Eu fico muito feliz porque é um trabalho que eu já desenvolvo desde muito tempo, e no ano passado eu acabei lançando esse livro. Infelizmente esse livro aqui, esse material, eu já não tenho mais para poder vender, né? Porque foi tudo esgotado. Mas quando vier uma nova remessa, quem tiver interessado é só entrar em contato comigo, tá bom? Bom, gente, vendendo o meu peixe, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa revisão, tá? E pelo que vocês verificaram aí no itens que nós trabalhamos, destacando, nós temos aqui a questão número 1. São 15 itens, né? Todos eles ligados ao modelo Enem, tá? E no nosso primeiro item, né, fala sobre os temas como Gilberto Freire e Casa Grande Senzala, né? Só mencionando aqui que é um item que ele serve tanto para a sociologia, né, como também serve para a história. Então aborda um pouco a questão da Casa Grande Senzala, que é, na verdade, a estrutura social que primeiro se desenvolveu aqui no Brasil, né? E Gilberto Freire, sociólogo, faz uma análise em cima disso, né? E o texto desse primeiro item aqui destaca justamente essa relação, esse modelo aí do que a gente pode chamar aqui da análise do que é chamado de estrutura da Casa Grande Senzala, né? O modelo, como é que funciona mais ou menos nesse sentido, tá? E o comando diz assim a estabilidade da civilização, sem dúvida, deve-se à implantação dos engenhos de cana-de-açúcar. A casa portuguesa, em sua origem, transforma-se em... Bom, se te analisar aqui, a alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é a letra A, Casa Grande,
a casa brasileira por excelência. Quer dizer, apesar da Casa Grande ser uma estrutura projetada pelos portugueses há 500 anos atrás, na verdade, ela é totalmente brasileira, porque o Gilberto Freire menciona que só aqui no Brasil teve a Casa Grande, em nenhum outro local do mundo, nenhuma outra colônia da portuguesa. Então ele fala que a Casa Grande ela é totalmente brasileira, é isso que ele destaca, é isso que ele menciona, tá bom? Então o item correto aqui seria, na verdade, a letra A. Pessoal, tem um barulhinho aqui no lado, não ligue não, é que eu tenho uns vizinhos meio malucos, vocês são mais malucos do que eu, então não ligue não pro barulho, normal. Vamos lá, vamos pro próximo. Nós temos aqui o número 2, o item número 2, que nós temos aqui a imagem, né, uma pintura do artista Rembrandt, e mostra aqui basicamente o que? É como se fosse um estudo de anatomia, né, o professor e seus alunos, né, análise da anatomia. Então nesse processo a gente vai verificar que estamos mencionando aqui uma imagem que deve ser do século XVIII, XIX, o início da medicina. E aí você vai perceber, na verdade, dentro dessa imagem, que estamos falando de uma análise científica. E como análise científica, ela tem um modelo que ele é indutivo. É um modelo racional, indutivo, prático, ligado à experimentação. Tá? Se fosse filosófico, seria dedutivo. Então, no caso aqui, falando do modelo mencionado, a alternativa correta, o item correto seria a letra E, ou E. A observação, indução, análise das coisas e de forma prática. Pronto. É isso que a gente tem que avaliar. Então, a gente vai perceber que os modelos, né, no início da modernidade, as primeiras ciências, como as ciências exatas, física, química e a biologia, elas partem de um princípio, de um aspecto que ele é racional, dedutivo e experimental, tá bom? É típico da ciência, beleza? Vamos ao próximo, terceira. Esse item aqui fala sobre o filósofo Karl Marx. O Marx, nesse caso aqui, o texto menciona a ideia das contradições sociais, que na perspectiva de Marx, essas contradições têm muito a ver com problemas, coisas que não se encaixam dentro de um modelo social. Como o que, Nelson? Por exemplo, como exploração. O fato do indivíduo que mais produz riqueza ser o indivíduo mais pobre. O fato de que o modelo social, ele, independentemente se ele for antigo, feudal ou capitalista, ele parte de modelos que a gente pode chamar aqui de contraditórios, de modelos de exploração, um indivíduo, na verdade, que é explorado. Tá? Então são modelos que muitas vezes proporcionam um certo grau de conflito. E esses conflitos, eles possibilitam, na verdade, transformações sociais. Nesse caso, então, aqui, a gente vai verificar que o item correto aqui seria a letra A concepção da superação, da mudança por meio das contradições presentes no sistema. As contradições existem porque existe também um mal-estar, algo não está funcionando adequadamente dentro da estrutura social. E é aí que o Marx fala sobre as lutas de classe. Ok? Pessoal, número 4, Durkheim. Ele fala aqui sobre os tipos de suicídio, né? Mas o item em si não fala sobre a questão do suicídio especificamente, mas fala sobre o conceito de anomia. Anomia é uma espécie de modelo de crise social. Né? Durkheim fala que a sociedade industrial, capitalista, urbana, que nós conhecemos, ela parte de um princípio de um grande mal. Quer dizer, é uma sociedade que ela vive numa situação de desorientação, de desordem, falta de referenciais. Então, falando, por exemplo, de anomia, basicamente é um sinônimo de crises de valores, crises de ideias. Quer dizer, as pessoas não têm mais um referencial como a família, a escola, a igreja. Há uma desorientação nesse processo. Isso, então, sociedades anômicas são sociedades em crises. Nesse caso aqui, a número 4, alternativa correta, a letra A. Estado de desregramento social em que as normas estão ausentes. Então, a anomia, basicamente, é o quê? É uma crise de valores, é uma crise social. Beleza? Pessoal, quinta
temos aqui o caso de um texto, né, que fala sobre os grupos que têm comportamentos, hábitos muito próprios, né? Você tem grupos que criam, por exemplo, modas, modelos, estilos de vida, conceitos de beleza. Então isso tem muito a ver com aquela tese do Max Weber sobre ação social. Ação social parte da ideia de que os grupos influenciam os indivíduos e não toda a sociedade. Durkheim dizia que a sociedade te influencia como um todo. E o Max Weber vai dizer o contrário. Vai dizer que são os grupos que vão te influenciar. E para isso ele dá o nome de ação social. O texto aqui em si, ele parte muito da ideia de que os grupos acabam influenciando os indivíduos no comportamento, nos modelos, nos conceitos de beleza. Então, o item fala muito sobre isso, o texto principalmente. Então, nesse caso, está aqui o comando. Esse padrão da moda mencionado no texto reforça a ideia do sociólogo Max Weber de que os modelos e tendências são produzidos. Qual a alternativa nesse caso aqui, da número 5, é a letra B de bola, por grupos sociais que estabelece tendências da moda. É o que o Weber usaria, na verdade, chamaria de ação social. Beleza? Vamos para a sexta, gente. Sexta aqui é um texto, é um item que fala sobre a tecnologia da Microsoft. Ela é uma tecnologia muito ligada, por exemplo, ao que é chamado do home office, que é aquela tipo de atividade que você faz na sua casa, né? E que essa atividade ela está muito ligada a uma forma de produção, de produtividade. Isso aconteceu muito, aliás, de uma maneira muito intensa no ano passado, aliás, nos últimos anos, em decorrência da pandemia, né? As pessoas começaram a trabalhar nas suas casas. Então, a Microsoft criou uma tecnologia em que esse home office ele foi estabelecer uma ideia de monitoramento. As pessoas eram monitoradas, literalmente, e controladas. Vamos lá. Toda vez que uma tecnologia, né, em que você usa uma tecnologia, em que essa tecnologia está aqui não para te ajudar, mas para te controlar, para te manter dentro de uma regra, dentro de um modelo, te regulamentar, né, e até te oprimir, o nome que se fala para isso é mais-valia relativa. Mais-valia relativa é um tipo de relação em que eu, trabalhador, faço uma atividade vinculada a tecnologias. Né? Então, isso parte da ideia do que é chamado de mais-valia relativa. Nesse caso, a alternativa correta, letra E ou E, sistema de mais-valia relativa e condições tecnológicas. Esse seria o nosso item. Se fosse mais-valia absoluta, seria o aumento da carga horária do trabalhador. Só isso. Mas se é a introdução de tecnologia, exploração em decorrência da tecnologia, é mais-valia relativa. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos para o próximo. Tá? A sétima fala sobre o quê? Fala sobre positivismo. O modelo positivista é um modelo filosófico e também político, criado no século XIX pelo francês Auguste Comte, o pai da sociologia. Teve uma influência muito grande aqui no Brasil, porque o modelo positivista é um modelo conservador, que não aceita, ao mesmo tempo que ele não aceita modelos tradicionais demais, como a monarquia, modelos monárquicos, que tem a figura do rei, por exemplo, da hereditariedade da família real, coisa desse tipo. Ao mesmo tempo, eles não concordam com os modelos revolucionários do socialismo, principalmente do marxismo. Então, aqui no Brasil, teve um grupo social que teve uma identificação muito grande com o positivismo, que foram os militares. Os militares eram desprezados, isso já no Segundo Império, principalmente depois da Guerra do Paraguai. Houve uma espécie de uma desavença cada vez maior entre o exército, ou uma ala do exército importante, né, das Forças Armadas, de uma maneira geral, e o Segundo Império, né, o Dom Pedro II. Então, nesse sentido, na verdade, essa ala militar começou a ter uma simpatia muito grande pelo positivismo, pelos modelos positivistas, que estabelecia a ideia de ordem e progresso. Ordem, um Estado forte e autoritário, né, controlador, e progresso, tecnologia e industrialização. E o positivismo ele exaltava muito a ideia da república, né, como uma espécie de modelo político moderno, atual, muito ligado à modernidade em si, né, retirando aquela ideia tradicional da monarquia. E, por outro lado, é um modelo que ele é a favor de princípios, de aspectos materiais econômicos capitalistas. Daí a ideia, por exemplo, de ser a favor da industrialização. Então, se a gente avaliar aqui esse item,
a alternativa correta, com certeza, da sétima, seria a letra D de dado. No caso aqui, a ideia do regime republicano e modernizador.